Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Record TV. Muito boa noite para você ligado aí na gente, você que nos acompanha no 98 Talks, 98 FM, 98 Live, nos nossos aplicativos disponíveis na Google Play e na App Store, 198, 698 da NET e Rede Mais Record TV, o interior de Minas Gerais, o sul de Minas com Varginha, a Zona da Mata com Juiz de Fora e o norte de Minas com Montes Claros. Hoje, eu, Lucas Ragazzi e Alexandre Silva faremos as honras da casa, uma vez que Luiz Fernando Rocha encontra-se atarefado e Rodrigo Carneiro preso no trânsito, não sabe se chegará. Há umas apostas correndo aí nos bastidores da rádio de que ele não chegará. Enfim, vamos ver o que acontece até o final do nosso 98 Talks. Alexandre Silva, como falei, além de estar conosco hoje nessa conversa, está também na mesa operadora e está com o seu WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Na produção do Talks, Marcelo Oliveira, auxiliado luxuosamente por Vinícius Silveira, e na mesa operadora em Belo Horizonte, Marcelo Frois, e toda a equipe técnica de Varginha que nos dá suporte. Você pode participar conosco pela aba do chat, 98live.com.br, ou então pelo nosso 993169898, 3199369898 é o nosso WhatsApp, claro. Nós estamos no ar no nosso 98 Talks, oferecimento de Uniaselv, é a deconota máxima do MEC, tutor exclusivo. Acesse aí uniaselv.com.br. Lucas Ragazzi, boa noite, meu amigo. Boa noite, Paulo, boa noite aos nossos ouvintes da 98, pessoal que está nos acompanhando pela Rede Mais. Vamos lá, segunda-feira, brava, já começando com muita polêmica na política, dados animadores do Covid, pelo menos aqui em Belo Horizonte, e infelizmente, após derrota do Galo no Clássico, vamos levando a vida. Eu não falo sobre futebol por recomendação médica, então vamos passar para frente. Alexandre Silva, você está aí sentadinho nessa mesa operadora, hoje você terá que fazer o papel de Rodrigo Carneiro, e olha... A tarefa é responsabilidade, hein, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lucas. Boa noite, rapaziada ligada aqui no Talks. Eu imito a voz dele também ou não? Eu posso imitar? Não. É inimitável. Aquela rouquidão permanente é inimitável. Então tá beleza. Aquilo, olha, nem o Pat Donald, quando faz força, consegue chegar naquele nível. Gente, vou falar de uma notícia que é boa. Índices em queda em Belo Horizonte, ocupação de enfermaria sai da zona vermelha, o número de pessoas internadas por Covid-19 em Belo Horizonte está caindo de forma sustentada, ou seja, caindo de maneira controlada, todos os dias uma queda dentro do que é previsto. A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou um boletim epidemiológico, lembrando que o boletim de segunda-feira, ele consolida um pouco os dados do final de semana. Houve uma queda também em todos os índices de ocupação de leitos e de transmissão de vírus. Vamos lá. UTI caiu de 92,8 para 88,1. Uma queda de 4 pontos percentuais. Continua no vermelho ainda. A ocupação nas enfermarias é que deixou o vermelho pela primeira vez desde que foi restringida a circulação em Belo Horizonte. Voltou ao nível amarelo, estamos agora com 69,6. E o RT, esse sim, um dado extremamente importante, porque a taxa de contágio que sai agora fica mais uma vez na zona verde, o 8º dia consecutivo, cai de 93 para 89, é o nível mais baixo desde que começaram as restrições na cidade. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o vírus para 89 pessoas, até que enfim, né, estamos vendo aí números que nos deixam um pouco mais animados, né, Lucas? Resultado dessas semanas muito difíceis, mas necessárias da onda roxa, né? A gente só vai passar por isso interrompendo a transmissão do vírus. E é um remédio amargo, eu sei, muito difícil. Hoje, passando pelo centro de Belo Horizonte, indo para a rádio, eu vi muitas lojas e bares e restaurantes que eu gosto muito. Vou dar o exemplo aqui do Bar Ideal, ali na rua Sergipe, cujo imóvel está para alugar agora. Fiquei muito chateado de ver, eu gostava muito de ir ali nesse bar. Mas
o efeito está aí. Agora, uma notícia muito boa, muito positiva, esse índice de transmissão. A gente precisa que ele seja reduzido para que isso influencie nos níveis de ocupação de leitos, de transmissão, o número de casos novos. Então, é muito bom a gente estar abrindo essa segunda-feira com essa ótima notícia. Espero que a gente continue assim nos próximos dias, né, Paulo? Ale, o que você pensa a respeito dessa notícia, que é boa porque traz aí um índice consolidado no verde, leva o outro para o amarelo, embora mantenha a UTI lá no vermelho, mas com queda. Como é que você percebe essa queda dos indicadores em Belo Horizonte, Ale? Pois é, quando você começa aí a semana com um número, uma notícia boa, assim, é sempre, né, um indicativo melhor, né, que a gente começar aqui sempre com o boletim epidemiológico batendo recorde atrás de recorde, né? Então é justamente isso, é reflexo, né, dessa onda roxa, e tomara que a gente volte o mais rápido possível aí para as ondas menos restritivas, né? E que a gente já teve aí durante um bom tempo no ano passado, né? A gente passou mais ou menos uns 3 meses aí, né, se eu não me engano, com um pouco mais flexibilizado, né? E a gente é necessário apertar um pouquinho realmente para que a gente possa voltar um pouco aí para essa fase um pouco menos, né, restritiva aí do Minas Consciente. Teve uma cidade em São Paulo, né, que foi Araraquara, e adotou o lockdown total, né? Teve um período lá de lockdown com a cidade toda fechada, e hoje ela completou 4 dias já sem nenhuma morte registrada na cidade por conta da Covid-19. Então realmente é aquele negócio, né? Às vezes você tem que apertar realmente para depois a coisa começar a dar resultado. E aqui a gente vai vendo aos poucos. Não foi um lockdown como foi feito por lá, né? Mas a gente vai sentindo o resultado aí aos pouquinhos, né? Tomara que funcione e que isso tenda a melhorar nos próximos dias também. Olha, muitos segmentos da cidade, segmentos da economia da cidade estão cautelosos, porque quarta-feira agora haverá uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 com o prefeito Alexandre Calil, e há uma expectativa de uma flexibilização no isolamento, no movimento, na abertura de lojas, de alguns segmentos de bares, restaurantes, com algumas restrições. São Paulo fez isso hoje. São Paulo já começou fazendo isso hoje. São Paulo não abriu os salões dos bares e restaurantes, mas abriu o takeaway, né, o apanha aqui, foi aberto lá em São Paulo. Existe um otimismo com relação à flexibilização do isolamento social. A prefeitura, em 12 de março, se vocês não se lembram, estamos completando um mês, impôs medidas mais restritivas e, inclusive, o Estado, com o Minas Consciente, todo entrou na onda roxa e hoje já começa a flexibilizar algumas regiões da cidade. Eu conversei com alguns... Diga. Não, é só... desculpa te cortar, mas sempre que a gente tem uma notícia dessa, com a expectativa de que a gente volte a reabrir alguns dos serviços, volte a afrouxar, né, esses cuidados com o decreto, que a onda roxa diminua, é sempre bom a gente pontuar novamente. Gente, vamos continuar tendo cuidado, mesmo se for reduzido o fechamento, alguns comércios voltando, para que a gente consiga conduzir isso, né, até boa parte da população estiver vacinada, porque não dá para a gente ficar abrindo e fechando toda hora. Então, assim, a gente tem que bater nessa tecla, usar máscara o tempo inteiro, quando estiver fora de casa, lavar as mãos sempre e evitar aglomeração e ficar perto um do outro. Não dá para a gente ver evento acontecendo no Alphaville com 800 pessoas, festa de aniversário em Contagem com 300 pessoas, outras tantas festas acontecendo aí. Não dá para a gente observar isso e não se indignar, porque não é possível que segmentos da sociedade que vivem a mesma vida que vivemos e que deveriam ter preocupações como as que nós temos, porque pessoas estão morrendo ao nosso lado. E ainda existem pessoas que inventam informações, como, por exemplo, não são todos que estão morrendo de Covid que morrem de Covid. Aí hoje eu liguei para o Ministério da Saúde e há sim a necessidade da produção do antígeno, do exame de antígeno, para poder fazer o comunicado. Então, quer dizer, aqueles que estão sendo comunicados por morte de Covid, morreram por Covid. Continuam morrendo outras pessoas no Brasil. Portanto, esses quase 400 mil, né, ou mais de 400 mil, já nem sei mais como é que está o número. Acho que ainda não chegou a 400, não. Não chegou a 400, quase 400 mil?
Quase 400 mil mortos por Covid. Ainda tem mais um tanto de mortes a somar-se daqueles que morrem por acidente, por problemas de saúde, que não estão computados nesse número da Covid. Mas, por falar nos segmentos, tem um segmento muito preocupado com o que está acontecendo e a gente aproveita para repercutir essa preocupação. Os supermercados não estão podendo abrir aos domingos. E o que é que está acontecendo? Um acúmulo de pessoas na sexta e no sábado, gerando um sábado sobrecarregado para os supermercados. Porque houve uma redução no horário de funcionamento, diminuiu-se 1 hora, então das 21 passou a fechar às 20 e não funcionar aos domingos. E vocês sabem o que é mais curioso? Por exemplo, Nova Lima, que tem mais ou menos os mesmos supermercados que nós temos aqui. Nova Lima pode abrir os domingos. Então nós estamos vendo o curioso turismo de supermercado, que é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. O cara pega o carro dele domingo de manhã e vai a Nova Lima para fazer turismo de supermercado. Isso é inadmissível, inexplicável. O grande problema nosso, primeiro, vamos deixar bem claro que a prefeitura acertou em muitas coisas no combate à Covid-19. Mas errou em muitas outras coisas. O principal erro da prefeitura foi a falta de transparência, o não tratar os dados com seriedade. O secretário Jackson Machado teve que vir por 3 vezes desmentir informações que tinha dado anteriormente. A última agora com relação às escolas. Então é difícil você entender que isso esteja acontecendo na cidade. E aí a gente vê ônibus lotado, a gente vê na periferia o comércio aberto, também na cidade, no centro também, Centro Savassi, tem aquela famosa escadinha que eles põem lá na porta para dar aquela distância do chão e fica lá. E aí bateu ali na escadinha, abre a porta, entra e faz a compra. Isso está acontecendo, todo mundo sabe. Não vamos tapar só com a peneira, não. E aí agora, turismo de supermercado. Eu nunca pensei em praticar esse tipo de turismo não, Lucas. Turismo de supermercado para mim é novidade. Era o que faltava, né? A gente já estava se comentando muito do turismo da vacina, né? Inicialmente, depois o turismo de bares, isso aconteceu muito, principalmente no início da pandemia, viu? Eu conheço gente que estava tudo fechado aqui em Belo Horizonte, foi para Lagoa Santa, foi para Nova Lima, normal, aconteceu muito, né? Normal não, é lamentável, né? A gente não pode aceitar simplesmente uma pessoa tentar burlar, né? O vírus não respeita limite geográfico ali não de município. E, bom, a questão do supermercado, um erro dramático, né? Não entendi, não faz sentido ainda o porquê do fechamento dos supermercados ao domingo, é o que você falou. A pessoa simplesmente, ao invés de ir domingo, vai deixar para ir na sexta e no sábado e vai fazer uma aglomeração gigantesca, como tem ocorrido. É o mesmo para outros tipos de estabelecimento. Então, assim, é uma medida que, sinceramente, não se sustenta sob uma argumentação. Não faz sentido algum fechar os supermercados somente ao domingo. Essas questões é que eu acho que são as que mais incomodam a gente, Lucas. Porque quando você não vê coerência, fica difícil acreditar nas atitudes gerais. Se eu tivesse, por exemplo, um comportamento incoerente na minha vida, eu não poderia chegar aqui dizendo, fiquem em casa, use a máscara, use álcool gel, mantenha a higiene, se eu não tivesse esses comportamentos como comportamentos meus. E nós somos simplesmente profissionais de comunicação. Você imagina um gestor público que tem que ter coerência nas decisões para convencer aqueles que são atingidos por elas. Ora, os supermercados no sábado, eu não estava aqui, mas recebi informações de que os supermercados em Belo Horizonte no sábado estavam absolutamente lotados. E olha, existem erros muito próximos de Belo Horizonte. Por exemplo, Brumadinho fecha os supermercados aos domingos. Mas Mário Campos, que está ao lado de Brumadinho, não fecha. E quem conhece aquela região, muita gente conhece até porque é o caminho de Inhotim, por quem vai pela 381, de Mário Campos a Brumadinho dá para ir a pé.
de bicicleta. Então, olha como é que uma prefeitura e outra, quando não conversam, colocam em risco toda uma estratégia. E você fechar os supermercados ao domingo significa que 2 pontos. Você está provocando o acúmulo de pessoas no sábado. Por quê? Porque aos domingos eles farão o tradicional almoço, mesmo que seja com um grupo de família ali, ué. Não, e até pessoas que não têm condição, por conta de trabalho, outras obrigações, de fazer compras do mês, da semana, durante dias da semana e tem que ir ao sábado ou ao domingo, e aí vai sofrer com essa superlotação por conta da proibição de abrir aos domingos. Só tem ponto negativo, eu não consegui entender ainda a lógica disso. E o que me deixa mais chateado, eu quero ouvir o Alê também a respeito disso, mas o que me deixa mais chateado é o fato de que os gestores dessa confusão não vão a público para falar. E aí parece aquela coisa assim, olha, eu determinei, dane-se, cumpra-se. E não pode ser assim, porque você como gestor da cidade, numa época em que todo mundo já está com os nervos à flor da pele, você não pode simplesmente chegar assim, vai todo mundo para casa agora o supermercado não abre no tal. As pessoas não conseguem entender isso, principalmente porque falou o Lucas, uma pessoa que tem, por exemplo, uma pessoa que continua trabalhando, um profissional de saúde, profissional de comunicação, aqueles que continuam trabalhando, chega no domingo e querem fazer uma compra. Querem colocar comida na sua casa. Mas não, eles são empurrados para o sábado à noite. Ale, o que você pensa a respeito disso, Ale? Se tem um dia que o supermercado fica um pouco mais vazio, justamente é no domingo, né? Então, realmente não faz sentido, né? Você realmente condensar ali o movimento do supermercado para uma sexta, para um sábado, porque você vai gerar a aglomeração que você está tentando evitar no domingo. Então, realmente não tem uma explicação, né? Pelo menos eu não vi, como você falou, né? Nenhum gestor veio a público explicar o porquê, né? Se foi feito algum estudo com relação a isso, se realmente tem medida efetiva com relação a isso, de se fechar num domingo, e não tem realmente uma explicação, né? Eu também não vejo sentido nenhum você deixar no domingo, que realmente é o dia que tem muito menos circulação de pessoas, para você deixar ele fechado, né? É um dia realmente que você não tem muito movimento, né, no supermercado geralmente. Então acho que era um dia justamente para funcionar mais, né? Justamente para não gerar essa aglomeração. E não tem essa explicação clara. Então você meio que acata o negócio sem saber meio porquê, sem saber o direcionamento de onde vem e por que você está cumprindo essa decisão. Gente, o negócio é o seguinte, nós temos que entender que parece que o forte da gestão pública no país é não prestar atenção naquilo que faz parte da vida real. Eu me apego muito em algumas questões, por exemplo, os ônibus lotados e as desculpas que são dadas. Os ônibus estão lotados porque tiraram o ônibus da linha. Lógico. É a mesma lógica, né, Juiz? Você tira o ônibus da linha, fatalmente você vai ter mais gente, né, para pegar o ônibus, né, e ônibus mais cheios. Então é a mesma lógica da coisa aí, né? Você fecha um dia, você vai empurrar a gente para um dia anterior. Você vai lotar o dia anterior. Então é o mesmo funcionamento aí. E por que, o Lucas e Alexandre, por que as pessoas, quando você tem um dado como esse, diminuímos o número de ônibus na linha, por que diminuíram? Eu faço um desafio ao presidente da BH Trans, ao Cetra, que provem que não diminuíram. Todos nós sabemos que diminuíram. As linhas foram diminuídas. Por que então não vem a público e diz, olha, diminuímos as linhas, vamos fazer alguma coisa para evitar a lotação dos ônibus, para evitar o ônibus circular da maneira como está circulando. Embora a minha tese é vencedora nessa pandemia. O transporte coletivo de Belo Horizonte é tão ruim, que nem o vírus da Covid quer circular dentro dele. Por isso, você pode deixar lotar, que é o que está acontecendo. Deixa lotar, que não tem problema nenhum. Mas, e o Cajuru, hein? E o senador Jorge Cajuru, hein? O senador Jorge Cajuru divulgou hoje mais um trecho da conversa que manteve com o presidente Bolsonaro. Conversei em Brasília hoje, disseram que
O presidente Bolsonaro tem conhecimento de tudo, viu? Prévio, inclusive. Sabia que seriam divulgados os áudios e os trechos dos áudios pelo senador Jorge Cajuru. Nessa vez e nessa nova leva de divulgações, o presidente disse que sairia na porrada com o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder da oposição no Senado e autor do pedido da criação da CPI da Covid, caso os governistas não consigam ter controle do colegiado no Senado. No novo trecho, o Cajuru diz ao presidente que não participaria da CPI caso o tom do colegiado fosse de revanche. E o presidente responde: se você não participa, daí a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. Isso é aspas para o presidente da República. Áudio dele, que está circulando por aí. E vai começar a encher o saco. Daí eu vou ter que sair na porrada com um bosta destes. Foi o que falou o presidente da República. O trecho foi divulgado pelo senador numa entrevista à Rádio Bandeirantes. E olha, o presidente reclamou da divulgação que foi feita pelo Cajuru no domingo, mas disse que da parte dele o áudio pode ser divulgado sem problema nenhum. Bolsonaro foi avisado 20 minutos antes pelo Cajuru que iria divulgar os áudios que circulam por aí. Bem republicano esse comportamento, né, Ragazzi? Uma situação bizarra, né? Impressionante o que o Brasil nos proporciona, às vezes. Que coisa. Primeiro ponto, eu nunca vou me acostumar com a expressão senador Jorge Cajuru. Já vou partir daí. Eu acho curioso. Eu acho curioso. Não é surreal? Eu não consigo. Eu penso assim, eu paro e penso, gente, senador Jorge Cajuru. Eu trabalhei com o Cajuru, eu sei como é que é o comportamento do Cajuru, é errático, eu conheço, sei. O Cajuru tem muitas qualidades, inclusive é um cara que tem muita preocupação com as pessoas, cuida bem das pessoas, mas ele tem um comportamento errático, a gente nunca sabe para que lado vai atirar. Mas é complicado, é complicado. O Eduardo Bolsonaro até relatou que está querendo levar o Jorge Cajuru para a comissão de ética, né, do Senado, por conta da divulgação desses áudios. Agora, muito me surpreendeu o presidente ter dado autorização, então, já que ele soube, né, da exposição desses áudios em que ele relata uma certa mobilização, certa articulação, pedido para pautar o impeachment de um ministro do Supremo, né? Isso é mais do que uma alfinetada, do que uma crítica ao Supremo. Faz parte, se o presidente quiser criticar uma decisão, isso faz parte, é do jogo, e vice-versa. Agora, articular um pedido de impeachment de um ministro do Supremo, eu estou muito curioso para ver a reação em ações dessa fala do presidente, porque, sinceramente, vão ser os próximos capítulos muito pesados. E a começar pela CPI da pandemia, agora, uma articulação gigantesca que está sendo feita para a inclusão de prefeitos e governadores no escopo dessa CPI, né, que inicialmente foi idealizada para julgar ações e uma suposta omissão do governo federal na gestão da pandemia desde o início, e agora a base do governo tenta incluir governadores e prefeitos. Para quê? Para analisar supostos malfeitos também, né, que a gente sabe que ocorreu em algumas prefeituras, alguns governos estaduais. Sinceramente, não é essa a intenção, vamos falar a verdade. Se analisa tudo para não analisar nada, essa é a grande verdade. Quer melar essa CPI, quer colocar em uma pizza de uma vez por todas, para evitar que esse prejuízo fique apenas no governo federal. A gente falou isso no Central hoje mais cedo, é uma articulação tradicional de governos ameaçados por CPIs. Em 2014, a CPI da Petrobras, o governo Dilma também tentou aumentar o escopo da CPI da Petrobras, sem sucesso, para a CPI das estatais, inclusive mirando aqui em Furnas, de Minas Gerais, estatal de Minas, né, aqui em Minas. Não conseguiu. Agora, me parece que o governo Bolsonaro vai conseguir alterar esse escopo. E o presidente do Senado também, ali de forma muito mineira, sem pender para um dos dois lados, né, ele poderia tentar peitar o Supremo, como fez Renan Calheiros. Rodrigo Pacheco, muito ameno, muito sério, deixou respeitando a ordem do Supremo, e agora analisando o que dá para ver, o que dá para fazer com esse escopo
da CPI. É, sinceramente, uma articulação para impedir que a CPI de fato ocorra e de fato analise algo de forma séria. O Lucas falou aí de o que vai dar essa declaração do presidente. Não vai dar em nada, como sempre. Como nenhuma declaração dele dá em nada. É só mais uma de várias outras que ele já deu aí, de várias outras que ele, né, já tripudiou, já falou de outras declarações, várias que ele já deu aí que nunca dá em nada. Gente. Então, assim, é meio normal. Infelizmente, é meio normal que a gente já tenha se acostumado com esse tipo de declaração do presidente da República, né? Eu vou sair na porrada com um senador. E a gente vê isso como normal, porque a gente está acostumado de ver e, sinceramente, nunca dá em nada, não. Então, assim, é o de menos. Aí dá aquela risadinha, ele é assim mesmo, que legal. Ô Paulo, agora há pouco, no final da tarde, houve um sorteio. Ontem o senador Jorge Cajuru entrou com uma ação no STF para que o Senado paute um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Supremo. E foi pautado hoje no Supremo uma ação do Jorge Cajuru pedindo que o Supremo obrigue o Senado a abrir esse pedido de impeachment. E com quem caiu esse pedido no sorteio do Supremo, com quem caiu esse pedido? O ministro Nunes Marques, que na semana passada fez uma grande movimentação na questão da abertura das igrejas, né, naquele pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos para que as igrejas fossem abertas, e o ministro Nunes Marques fez uma decisão polêmica, acenando positivamente aos desejos do governo Bolsonaro. Como o ministro Nunes Marques vai agora se posicionar diante desse pedido do Jorge Cajuru? Será que ele vai obrigar o Senado, assim como fez o Barroso, a pautar esse pedido de impeachment? Porque assinaturas suficientes tem. Se seguir a lógica do Barroso, ele vai mandar pautar esse pedido de impeachment. E deveria mesmo ser natural que o Senado assim o fizesse. Quando você tem o número de assinaturas suficientes, diz o rito que as CPIs, quaisquer que sejam elas, devam ser apresentadas. O grande problema é que as comissões parlamentares de inquérito no Brasil quase nunca resultam em alguma coisa. É verdade. E nós já sabemos que é isso que vai acontecer. Nós já sabemos que a pizzaria de Brasília já está aberta. Resta saber que sabor é que nos vão enfiar pela goela abaixo. Mas a pizzaria já está aberta e todo mundo sabe. Rodrigo Carneiro chegou, contrariando a Bolsa de Apostas de Londres, que disse que ele não chegaria a tempo, ele chegou. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lucas, a nossa audiência da 98 e da Rede Mais Record TV. Um prazer estar aqui com vocês com esse tema. Particularmente nesse tema, se me permite, Paulo, emitir a minha opinião. Eu ouvi vocês falando aí no caminho sobre a questão do Cajuru. Minha visão, cara, é que a oportunidade, nem que seja de forma emblemática, que o Cajuru tem na mão dele, ela é histórica, porque o Supremo será vítima dele mesmo, caso eles, né, usem da coerência para que o que foi feito pelo Barroso seja agora repetido pelo Nunes Marques. E para alguma coisa esse ministro deve servir. E acredito que, neste caso, abrir uma CPI contra alguém do Supremo, como Alexandre de Moraes, nem que de forma simbólica, demonstra um grande avanço na nossa democracia, mostrando que nem o Supremo está livre de ser avaliado, de ser criticado e até mesmo colocado em xeque a postura de um dos seus ministros que até então era tão intocável. É complexo esse tema, eu acho que realmente o que você disse que pode terminar em pizza, mas que será muito bom ver a cara do Alexandre de Moraes com uma CPI aberta, avaliando as suas atitudes e as suas ações, vai ser. Eu acho que o mínimo que o Supremo deveria demonstrar agora é uma coerência e não simplesmente tratar o tema como aquilo que algumas pessoas esperam, de fazer de bobo e fingir que não é com eles. E agora Permita discordar de você só numa parte.
Primeiro, se nós fizermos a conduta não ilibada dos ministros, nós descobriremos que tem ministros, por exemplo, que facilitaram a vida do agora deputado federal Aécio Neves, enquanto ele era governador, enquanto ele era senador. A vida dele foi facilitada por algum daqueles senhores. Eu não preciso aqui dizer os nomes, senão vou ser preso. Mas quem acompanha a história contemporânea do Brasil sabe quem foi. Então eu concordo com você de que os juízes do Supremo não possam estar acima da lei, da ordem ou de tudo que pode se imaginar. Mas então comecemos pelo primeiro equívoco de todos, que é a forma de indicar um ministro do Supremo. Vamos começar daí, vamos corrigir a horta, replantando o pepino. Mas você também pode pensar em arrancar algumas ervas daninhas, não, Paulo? Você acha que... Deixa eu te contar, mas aí você acha que se difere, Alexandre de Moraes se difere de 2 ou 3 que lá estão? Você vai pegar oportunidade minha visão é também pragmática, ela não pode ser filosófica. Eu acho que os exemplos arrastam. No caso, quando a gente teve o mensalão, o mensalão até menos, porque nenhum político foi, de fato, prejudicado. Mas no caso, por exemplo, do Lava Jato, a gente viu uma mudança de comportamento por conta de uma sequela política e criminal que o universo dos representantes do povo, pela primeira vez, sofreu esse revés. Neste caso, eu acho que poderia ser, sim, um bom sinal no qual a Suprema Corte poderia calçar um pouco da sandália da humildade e ter aí um de seus membros expostos às suas atitudes, às suas ações. Concordo com você, infelizmente não é individual e não é algo singular, é coletivo. O que eu acho que devia se discutir é, primeiro, a forma como se indica um ministro do Supremo. Segundo, tempo de duração do mandato daquele sujeito, porque sai com 70 anos de idade e fica lá se perpetuando no... Bom, deixa para lá, eu não posso falar o que eu ia pensar, que agora é muito, muito, muito perigoso. Mas vamos lá, fica lá se perpetuando, não vou... Tem terrenos que é bom você não pisar naquele pântano que você conhece o que vai dar. Mas ficam lá se perpetuando, as indicações são espúrias, são de interesses do chefe da nação de plantão. E aí vai se pegar o ministro Alexandre de Moraes, então que se faça o seguinte, que se faça uma CPI, que se abra uma CPI para investigar todos os questões que lá estão. Todos. Não deixar nenhum deles livre da investigação dessa CPI. Porque senão cometer-se-á o equívoco que tem a sua fala. E me permita dizer que a sua fala tem um equívoco grosso, que é grosso no sentido de forte, que é o equívoco de que, punindo Alexandre de Moraes, o exemplo será dado aos outros. O que não é verdade, nós sabemos que não é verdade. Paulo, só uma observação. A gente tem 2 meses de presidência do Rodrigo Pacheco no Senado, só pegou bomba no colo, hein? Toda semana uma coisa nova. Impressionante. Ou ele desagrada a oposição, ou ele desagrada o governo. Tá difícil para o Pacheco não desagradar uma das partes, né? É claro que faz parte do cargo. Mas também, né, Lucas, o momento, independente do presidente, não acho que está na figura do Rodrigo Pacheco. Não, de forma alguma. Eu falo do azar, né? Ele é vítima do acaso. Ele entrou no momento em que a gente está extremamente polarizado, onde existe uma oportunidade de se politizar uma pauta, principalmente com relação a uma CPI do Covid. Dentro da fala do presidente, dentro daquele áudio que vocês repassaram, vocês falaram sobre ele, acho que vocês não passaram ele no ar, não peguei essa parte. Não, porque na verdade o áudio um pouco acrescenta. Mas para quem teve acesso àquilo, eu acho que independente da forma como foi dito, o que foi dito, ele tem que ser levado em consideração. Se você realmente quer investigar... Não é republicano o presidente, um executivo, um chefe do executivo, ir à principal casa legislativa que está abaixo dele, que tem como missão fiscalizá-lo, e tramar uma ordem de fatores. Me desculpe, mas não é republicano. Deixa eu concluir, Paulo, porque eu tenho medo de eu ser mal interpretado. Na realidade, eu estou falando de forma pragmática, não vou aqui discutir o que foi feito, da forma como foi feito. Eu estou falando sobre o campo das ideias. Se de fato querem uma comissão para investigar a forma como a pandemia foi gerida, ela não pode levar em consideração apenas um poder, ela tem que levar em consideração todos. Não existe você avaliar
uma ação separando uma parte dela para colocar uma luz. Você tem que colocar a luz sobre tudo. Mas não está pedido na CPI. E só poderá ser mudado pelo regimento do próprio Senado se a comissão assim decidir. Paulo, eu te garanto que, de novo, eu estou falando de forma pragmática, não estou falando aqui levando em consideração o que, se é republicano ou não. Se você perguntar para 100% das pessoas, se você prefere, vamos fazer uma análise como a população interpreta isso. A população gostaria de olhar uma investigação focada apenas em um poder ou em todos os poderes? A população tem uma vontade. Mas em todos os poderes quais? Ela tem uma vontade seletiva. Será que a população de bem tem uma vontade seletiva de avaliação apenas de um poder? Não, você está dizendo de um líder do executivo. Porque os poderes são os mesmos. A federação, vamos avaliar apenas as federações. Então que se institua na comissão parlamentar de inquérito o rito do seguinte. Então precisa o presidente da República fazer uma tentativa desesperada para convencer um senador de que deve ser levar governadores e prefeitos, porque isso, a comissão parlamentar de inquérito, a comissão montada, indicada pelo Senado, é que vai discutir isso. Mas, Paulo, não é o presidente da República que indica isso. Então, você está me dizendo que foi uma comissão 100% política. Ela não é para resolver absolutamente nada. Então existe ainda, ela não foi instituída. Tudo bem, ela será instituída para discutir. Se é o propósito dela, e como todos nós, de bem, gostaríamos de entender se houve desvio de verba, se houve desvio de finalidade, se houve um emprego do dinheiro em áreas que não eram devidamente a saúde, por parte do... Isso não vai ser o executivo da federação que vai ser levado em consideração. Se você perguntar para uma pessoa que mora na cidade de Belo Horizonte ou que mora na cidade de Varginha... Mas quem disse a você que parou no presidente da República? Só um segundo. Se aquele dinheiro dedicado à saúde, no combate da pandemia, foi devidamente aplicado na saúde e no combate à pandemia, isso não foi o presidente que determinou. Mas quem disse a você que a CPI parou no presidente da República, Rodrigo? Você está absolutamente enganado. Então, a comissão parlamentar de inquérito, depois de instituída, poderá abrir os objetivos dela. Então, mas isso não é o presidente da República que conversa com o senador para dizer que tem que fazer, meu amigo. Entendi. Você acha, então, Paulo, de verdade, vamos falar de forma pragmática, você acha realmente, então, que da forma como ela foi constituída e do jeito que está sendo exposta até o momento, essa comissão é para poder avaliar prefeitos, governadores e presidente? Não, ela é para poder avaliar o comportamento dos poderes. Claro, primeiro o Poder Executivo Federal, o Poder Executivo Federal, que é o objeto. É o famoso conversa de Zeca Lourenço, cara. Isso aí você não é não, Rodrigo. Rodrigo, sabe o que é? É uma comissão que foi criada de forma política. Então que não se instale. Então que não se instale. Então que os senadores tenham a coragem de dizer que não vão instalar. Não, é o que a população quer, que se instale, mas de forma ampla e restrita. Mas a ampla ela será depois, Rodrigo. Você está concluindo uma comissão parlamentar de inquérito que, primeiro, não vai dar em nada, vai acabar em pizza que nem começou. E você já está concluindo o que ela vai fazer. Isso é o que é o futuro de todas as comissões, né, Paulo? A gente só está Mas você já está concluindo o que ela vai fazer. Não, eu estou te falando. E outra coisa, quando você lê, quando você ler o texto do pedido de CPI do Randolfo Rodrigues, ele já inclui um estado da federação. Ele já inclui o Amazonas e Manaus. Está lá incluso, já está incluso. Isso não impede que os senadores da comissão incluam outros estados e outros municípios, Rodrigo. Paulo, do fundo do coração, eu acho que a gente tem aqui uma necessidade, a gente tem um programa que a gente tem que tratar, na minha visão, pelo menos, aquilo como é. A gente está aqui discutindo o rito e a parte burocrática do tema. A gente está discutindo aqui a finalidade, a opinião. Não é burocrático, Na Rodrigo. minha visão, Paulo, com todo o respeito, eu posso ter uma visão diferente da sua, eu acho que a gente não precisa entrar num acordo, acho que é importante a gente ter duas visões. A minha opinião é que é uma comissão criada de forma política. Não estou aqui tirando a necessidade de ter criado uma comissão para poder avaliar a pandemia. Se ela deveria ter sido feita agora ou mais à frente, se o foco deveria ter sido, tem que ser ainda o combate e não simplesmente você abrir uma comissão para poder avaliar a atitude de um governo que ainda está sendo ainda está ocorrendo, a gente não vive um pós-pandemia, né? Mas independente do time, a natureza dessa comissão e da forma como ela foi criada e constituída, ela é com viés político.
E isso faz com que a gente gaste o nosso tempo no telejornal, gaste o nosso tempo com as pautas, discuta coisas completamente inadequadas do ponto de vista prático, porque realmente o que você disse é o que pode ocorrer. Isso tudo, no final, vai criar uma espuma para servir apenas à política e não a questões práticas, que é o que a população tem interesse. Mas ela é política, uma atitude errada. Ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Toda CPI, ela tem um princípio político, Rodrigo. Perfeito. CPI Paulo, não é ética. CPI não é para lavar roupa da nação, não. A discussão que eu tenho hoje, Paulo, é que ela não pode ser uma CPI com um viés político que tenha... Mas toda tem. Cara, toda CPI instaurada nos poderes da República. Onde é que você coloca uma CPI? Ou numa Câmara Municipal, ou numa Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal. Quem estão lá? Os políticos. Toda CPI é política, Rodrigo. Tá, não há CPI que não o seja. Perfeito, Paulo. Só que como a gente está tratando, não é de, pelo menos no entendimento, sobre quando a gente coloca no tema da CPI para avaliar as ações da pandemia, a gente tem que colocar uma visão e um olhar como um todo. Da forma como ela está sendo desenhada, e aí não tem conversa de bobo aqui, ela foi feita para poder validar apenas as ações do governo federal. Para quê? Para chegar nas eleições do ano que vem e expor aí uma série de malfeitos que foram feitos no governo federal e passar um pano gigante para aquilo que foi mal feito dentro dos governos. Mas e dentro quem está dizendo isso, Rodrigo? Quem está garantindo isso? O meu medo é que você está garantindo... Ah, não, Paulo, então desculpa, você está no mundo de Alice. Tem a bola de cristal. Não, e você está vivendo um mundo de Alice, né, cara? Não, eu estou dizendo que ela será impura, que ela não vai terminar, que ela vai acabar em pizza, mas que ela não vai ter, a intenção dela não é ter uma solução para isso, Paulo. Tudo isso que eu estou dizendo para você... Acabar em pizza é você não ter, no final, algo que possa acrescentar de forma criminal. Eu concordo com você, mas na esfera política ela deveria pegar o executivo federal, estadual e municipal. Uma avaliação. Então você tem que pedir aos senadores que estão lá na comissão parlamentar de inquérito. O presidente fez e você está achando que está errado de fazer. O presidente não pode pedir, o presidente é o chefe do executivo, isso é interferência no poder. Isso, Rodrigo, agora, isso é interferência no poder. Tem um chefe detalhe. do executivo não pode entrar num poder legislativo e interferir. Tem um detalhe nessa discussão toda que é muito interessante, né? A inclusão de estados e municípios na CPI. Quantos senadores ali estão que não são umbilicalmente ligados a governadores e prefeitos? A gente tem ali nomes que são filhos, parentes de alguns governadores. Eu acho que vai ter uma pressão interna muito grande pela não inclusão dos governos estaduais e municípios nessa CPI. Vai ser muito difícil avançar com essa pauta. Na minha opinião, não tem bola de cristal. O que é uma pena, Lucas, porque a minha vontade é que eu marquei-me para comer peixe frito, amigo. Eu gostaria que tivesse uma avaliação do governo federal, dos governos estaduais, das esferas municipais. Mas as assembleias e as câmaras dos vereadores podem fazer isso. Tá, mas vamos lá. Na minha visão, no meu ponto de vista, e aí eu estou pondo uma opinião aqui, não é informação, é minha opinião, é que a gente trata temas de forma pouco pragmático e fica tratando de forma relativista. Não, é real, eu estou falando de um mundo real. Relativizar um tema é simplesmente você buscar um culpado sobre o problema da pandemia. E você está defendendo um lado, Rodrigo, me desculpe. E aí vamos relativizar aqui agora. Vamos colocar que o líder máximo da nação é responsável pelas 4.000... Você está defendendo um lado. Eu não estou defendendo lado nenhum. Eu estou defendendo o direito de não tratar de forma rasa, de forma superficial. Ora, mas isso é obrigação dos senhores senadores, não é minha, não. Não é sua, não. Eu estou falando como imprensa. Não, mas é por isso que nós temos que acompanhar o que vai acontecer lá. Não é tão complexo como esse, porque é conveniente para a imprensa fazer isso, assim como é conveniente quando você tem um... Mas conveniente por quê? Nós vamos acompanhar o que vai acontecer lá no Senado. Um herói, e ao mesmo tempo você cria aí um ambiente... Mas você tá dizendo que a CPI foi feita para torturar Jair Bolsonaro, e esse princípio que você está usando está equivocado. Não. A CPI foi feita... Você está equivocado. Eu coloco a palavra na minha boca, eu não aceito isso. Você me perdoa com todo respeito. Não, mas você está dizendo isso, desculpe. É uma CPI rasa, com intuitos rasos, e que pouco irá acrescentar a pauta... Quais são os intuitos rasos dessa CPI? Condenar Bolsonaro? Dificultar a eleição dele? Criar pautas políticas para poder enfraquecer o presidente no final. Então você está mais uma vez dizendo que o alvo é o Bolsonaro.
Você, mais uma vez, acabou de dizer que o alvo central dessa CPI é Bolsonaro. Não, e para isso ele tem dentro... Qual que é o alvo central da CPI para você? O alvo central da CPI é entender por que é que o senhor ministro da Saúde, teve o senhor Eduardo Pazuello, teve um comportamento errático na indicação e compra de vacina. Vai atingir quem com isso? Como é que é? O que vai atingir quem com isso politicamente? Ué, mas se tiver que atingir quem é culpado, que atinja. Ah, então você está querendo falar a mesma coisa que eu com outras palavras. Desculpa. Não. Eu estou dizendo para você o seguinte: se o ministro da República... Sabe o que é isso que você está fazendo? Você está fazendo uma visão binária, uma visão completamente conveniente dos fatos. Não. Aquela fala o seguinte: vamos criar aqui os discursos para a campanha de 2022 ao invés de a gente tratar o tema. Com seriedade, discordo de você. Nós estamos vivendo uma pandemia onde não houve ação quando deveria haver. Onde houve desvio de verba por parte dos governantes, onde houve falta de gestão. Sim, que se apure também. Tem as assembleias legislativas, tem as câmaras municipais, que se apure. Paulo, onde houve uma visão, e aí fica parecendo que eu estou tirando aqui a responsabilidade do presidente passando um paninho para ele. Pelo contrário, ele tem uma responsabilidade, eu deixei claro aqui no programa inúmeras vezes aonde ele erra. Como exemplo, como ele ir lá na multidão e apertar a mão de todo mundo sem máscara, para ele falar com relação à questão do próprio lockdown sem trazer uma solução clara e efetiva. E da mesma forma, eu critico ele, eu critico os outros. Aqui não tem escolha. O que eu só não aceito é a gente simplesmente, com uma visão binária, limitada e rasa, trazer o problema para o presidente. É de uma conveniência canalha sem tamanho. Desculpa. Você está dizendo isso. Você relativizar. Isso é uma opinião pessoal. Isso é uma opinião que não tem verdade para sustentá-la. Me desculpe. É uma opinião pessoal sua. É um caminho assim, realmente. O presidente é o responsável por todas as mortes que ocorrem no país. Meu amigo, mas você que está dizendo isso. Os governadores são vítimas. Quem está dizendo que a CPI vai concluir isso é Rodrigo Carneiro. Não, você acabou de falar. Não é a CPI. Desculpa. Não é a CPI. Não é a CPI. Você usou a mesma fala. Essa CPI. Não, senhor. Ela tem dois riscos. Ela tem dois riscos para ambos os lados. Um dos riscos é uma CPI já iniciar com o relatório pronto, com um culpado já apontado, antes mesmo dela ser criada, a CPI criada para apontar que a culpa é do governo federal. Nesse lado, eu concordo com o Rodrigo, isso não é correto, não é uma coisa normal, institucionalmente a ser feita, ela não pode ocorrer desse jeito. E também existe um outro risco da CPI se abranger tantas coisas a serem analisadas que no final das contas não se analisa nada. São dois riscos que essa CPI ocorre, riscos muito graves para uma comissão que deveria ser séria. Sabe o que é importante, Lucas? Eu falo isso aqui a vida inteira, falei isso no Twitter, repito isso aqui hoje. As pessoas querem, da mesma forma quando o Bolsonaro foi se candidatar a primeira vez, eles enxergam que a forma de derrotar o Bolsonaro é batendo nele, achando brechas para poder criticá-lo ou trazer responsabilidades para ele, no qual ele as possui, porém de forma compartilhada. Acho canalha as pessoas que simplesmente, de forma extremamente conveniente, transferem para ele a responsabilidade sobre todo e o montante, tirando de consideração uma série de outras questões que, na minha opinião, são muito mais graves do que isso, como desvio de verba, você gastar o dinheiro que deveria ir para a saúde para pagar contas do seu Estado, para você de pegar dinheiro que deveria ir para a saúde... Mas tem que provar isso, hein, Rodrigo? Tem que provar isso, porque até agora todas as investigações apontaram 3 estados da federação só. Lá no estado de Manaus teve mais de 180 milhões. Não, no estado do Amazonas. 3, só 3 estados. Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo. Só um minuto. Só 3 estados, amigo. O cara foi afastado, você tem São Paulo, uma compra superfaturada. Pronto, 3 estados da federação. Perfeito. Nós somos 27. Isso são provas contundentes de dinheiro mal empregado. Que se pegue esses caras também, Rodrigo. Okay. Só que só um minuto, só para poder ser claro e objetivo. Enquanto a imprensa, enquanto os adversários, enquanto todos que forem contra o presidente, tratar do tema de vamos derrotar o Bolsonaro, criando fatos, criticando e trazendo uma pauta muito maior de responsabilidade daquela que ele tem, e não pensar em trazer propostas, ideias melhores, uma visão de futuro, vocês podem escrever o que eu estou falando. Irão reelegê-lo eternamente. Vai reeleger 01, 02, 03, 04. Você está dizendo isso.
Na minha visão, o público, eles querem um líder que os guie. E não adianta vocês ficarem gastando energia, tentando... Vocês não. Corrija sua fala, por favor. Eu não sou contra ninguém. Eu acho que a democracia tem que eleger na urna e quem ganhar na urna tem que levar. Eu não tenho nada disso que você está falando, não. Hoje, amigo, que fica parecendo que eu estou falando para você. Eu estou falando para o público em geral. Não é direcionado ao Paulo Leite, nem ao Lucas Ragazzi, muito menos limitando aos ouvidos da 98. Estou falando uma visão que eu tenho. As pessoas que odeiam o Bolsonaro, que têm raiva do Bolsonaro, ou que não enxergam ele como um líder. Como eu não enxergo ele como um líder, as pessoas gastam tempo e energia apenas querendo criticá-lo e desconstruí-lo. E não gastam energia tentando criar, propor e se mostrar realmente onde que é o caminho que deve seguir. Gasta-se uma energia incrível demonizando uma pessoa e pouca energia criando uma outra pessoa que antagonize com ele e que possa liderar essa nação. Triste a nação onde qualquer pessoa que queira liderar ela aqui vai tomar uma porrada dessa forma. E, repito, não enxergo em Bolsonaro um líder. Acho que a gente deveria ter coisa muito melhor. Só que da forma como está hoje, que gasta-se um tempo, uma energia muito grande para demonizá-lo e trazê-lo todas as responsabilidades no qual ele as tem, mas não de forma totalitária, neste ponto a gente peca. Neste ponto a gente joga a oportunidade fora, onde a gente tem aí uma oportunidade, uma esperança de ter um futuro melhor para a gente. Bom, você vai se aquecendo aí, porque a Uniaselv e a Smart Fit se uniram para trazer uma grande novidade, graduação EAD, Bacharelado em Educação Física, é o melhor EAD do Brasil, com nota máxima no MEC, jogando junto com a maior rede de academias da América Latina. São muitas vantagens, são estágios, práticas nas academias da rede, tutor exclusivo, acesso ilimitado às academias e uma graduação que pesa no currículo, mas não pesa no seu bolso. Mensalidade R$ 376. Quer saber mais? smartfit.com.br/Uniaselv. Rodrigo, vamos tomar uma cervejinha, a gente conversa mais amanhã. Gente, não assusta não, que eles se amam, viu? Eles se amam, não assusta não. Você não faz ideia. Acabou o programa aqui. Deixa eu só te contar uma coisa. O Rodrigo e eu temos a mesma visão de debater, ué. Só se você não tiver coragem para expor as suas ideias, você vai sempre ser vassalo de alguém. E disposição para mudá-las, que acho que é importante para o ser humano. Como um camaleão. Meu pai dizia isso, meu filho, seja um camaleão. Se a ideia do outro for melhor do que a sua, pega a ideia dele que já sabe que é melhor. Rodrigo, até mais, grande abraço. Lucas Ragazzi, até mais, grande abraço. Ale, até mais, grande abraço para você que está na 98 FM e na 98 Live. Você segue com o Arena. Para quem está na Rede Mais, Record TV em 250 municípios de Minas Gerais, fica com o Jornal da Record. Amanhã, 19h, tem mais 98 Talks. Termina aqui 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.